Olá, espero que você esteja muito bem. Quero te convidar a meditar na Palavra de Deus junto comigo e hoje eu quero falar com você sobre qual a importância da humildade. Humildade é um termo que caiu em desuso. Dificilmente a gente escuta alguém falando, ensinando, pregando acerca disso. Até porque talvez tenha sido descaracterizado o real significado de humildade. Hoje em dia a gente fala que é humilde aquela pessoa que é desprovida de recursos financeiros. Uma pessoa que é pobre, uma pessoa que mora numa casa que não é uma casa de luxo. Aí disse dela assim, puxa, olha como ele é humilde. Ele não tem tanto dinheiro porque ele não mora numa casa tão boa. Ou então também disse que é humilde aquele que não teve muitos estudos, que não completou os seus estudos, que não teve capacidade ou oportunidade de estudar. Aí fala, olha essa pessoa, não sabe nem falar direito, ele é humilde. Mas na verdade, humildade não é um defeito. Humildade não tem a ver com pobreza, não tem a ver com dinheiro, com recurso financeiro, com fraqueza ou muito menos com ignorância. Pelo contrário, humildade é qualidade. E uma qualidade muito rara nos nossos dias. Visto que humildade não é algo que seja visto com os nossos olhos nus. A humildade não pode ser vista quando você olha pra alguém e diz, essa pessoa tem cara de humilde. Essa pessoa é humilde, eu tô vendo. Não tem como. A humildade você só consegue perceber se realmente a pessoa é humilde quando você caminha com ela, quando você a conhece profundamente, quando você convive com ela. E é por isso que é um atributo que foi deixado de lado nos últimos tempos. Pra você entender melhor o que é humildade, talvez seja mais fácil entender o que não é humildade. O antônimo de humildade, ou seja, o contrário de humildade é orgulho, arrogância, soberba, altivez. Entenda o seguinte, é terrível conviver com alguém que não é humilde, com alguém que é orgulhoso, que é arrogante, que é prepotente, que é altivo, que é acima de tudo soberbo. A pessoa que não tem humildade, ela não consegue ter amizade verdadeira, porque aquele que não é humilde, ele não ama o outro, ele ama apenas a si mesmo. O soberbo, o altivo, o arrogante, ele só pensa em si mesmo e ele usa as pessoas ao invés de amá-las. É muito difícil trabalhar do lado de alguém que não é humilde. É muito difícil morar com alguém que não é humilde, conviver. A pessoa que não é humilde, ela acha que ela está acima dos outros e que por isso ela pode pisar. Ela acha que tem mais talentos, que tem mais dom, mais capacidade e por isso ela se sente na possibilidade de estar acima dos outros e de não ter que servir ninguém. É muito difícil. Aquele que não é humilde não sofre apenas nessa terra e é por isso que eu quero ler um texto com vocês que tá em Tiago. Tiago é uma epístola que tá lá no Novo Testamento, no finalzinho da Bíblia. Tiago, no capítulo 4, apenas versículo 6, a Bíblia diz assim, porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Perceba que a Bíblia não tá dizendo aqui que Deus humilha o soberbo, que Deus bate no soberbo, que Deus castiga, que Deus manda pro inferno o soberbo. Não, a Bíblia está dizendo aqui que Deus resiste. Perceba que resistir não é fazer mal a alguém, não é um castigo, não é que Deus dá o castigo a alguém que seja soberbo, não. Resistir é permanecer firme, duro, inflexível, intransigente. Resistir é não ceder. O que a Bíblia está dizendo é o seguinte, que Deus não cede ao soberbo. Quando o soberbo chega a Deus, Deus permanece firme, duro. Deus não é flexível com o soberbo, porque o soberbo acha que não precisa de ninguém, inclusive de Deus. Então a Bíblia diz o seguinte, que o soberbo, ele não recebe da graça de Deus, não porque Deus não esteja disposto a dar apenas, mas é exatamente porque o soberbo não está disposto a buscar nada, que ele acha que não precisa de nada. Mas enquanto a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, a Bíblia diz também que Deus dá graça ao humilde. A Bíblia diz que Deus derrama do seu favor. Graça tem a ver com isso. A palavra graça quer dizer um favor que eu não mereço, um presente que eu não mereço. E a Bíblia está dizendo isso, que aquele que é humilde, ele recebe do Senhor graça, favor, bênção, mesmo sem merecer. Entenda que humildade não é algo que vai te aproximar apenas de Deus, é algo que vai te fazer ser uma pessoa benquista, desejada e amada nessa terra também. Então decida por ela. No próximo devocional a gente vai continuar falando sobre isso. Se você foi abençoado por Deus através dessa palavra, se inscreva aqui no nosso canal, curta esse vídeo para que a gente possa alcançar cada vez mais pessoas. Que Deus te abençoe.